Bom, boa noite aí, pessoal. Vou deixar aí a aula gravada, certo? Então vamos lá. Só antes aí, vou passar um videozinho aí motivacional da indústria. Eu dou início à aula logo em seguida, ok? Só um minutinho, pessoal, gravar com som. Transformar, moldar e evoluir. Só é possível com foco na alta qualidade demonstrada nos anos de crescimento e na constante dedicação pela satisfação e desenvolvimento. É com esse foco que a Perfinaz está há 60 anos no mercado, oferecendo sempre o melhor a você. Somos uma indústria metalúrgica de transformação de perfis metálicos e pautamos nosso compromisso com a excelência, trazendo melhorias contínuas em nossos produtos e processos e oferecemos uma gama diversa como perfis estruturais, telhas de aço, laminados, bobinas, esquadrias, cantoneiras, tubos de aço e muito mais, tudo com certificação ISO 9001, para garantir a você o melhor produto. Cada etapa do nosso processo de transformação é submetida a um rigoroso processo de qualidade, desde as bobinas até as mais diversas variações dos nossos produtos, pois sabemos a importância de se adquirir algo confiável e durável. Toda a logística da empresa é integrada em nossos processos, com uma extensa frota de caminhões e o estoque sempre preparado, proporcionando uma entrega rápida. Nossa sede e nossa indústria estão localizadas de forma estratégica no centro do país, que possui uma estrutura para uma produção em larga escala. Ao longo de nossa história, ampliamos nossas atividades, expandindo também para o agronegócio. Nossa criação de gado Nelore é de alta linhagem, em 3 fazendas no estado de Goiás, com a garantia comercial e administrativa. Para oferecer a você o melhor serviço, produzimos com alta qualidade, atuamos com extrema excelência e oferecemos a você o nosso melhor. Perfinaz. Pessoal, vamos lá, vamos iniciar, né? Então eu vou abordar aí a situação de aprendizagem 2, né? Chama reparar aí com planejamento. Então vai ter aqui a toda a Vamos ler aqui, né, ver o que se pede, né? Então, vou só dar uma ênfase aqui ao que é mais importante aqui no contexto, né? Vamos lá, hoje estamos operando em 3 turnos nos últimos 5 dias para não afetar a programação, e com isso estamos adiantando a produção e criando, então, um pulmão de 2 dias para podermos realizar a manutenção. Observei que o resultado das análises de óleo acusou a presença de partículas de aço. Então, terei que fazer um levantamento mais detalhado do problema para saber o que é, né? Então, vou comunicar ao setor de manutenção, que você fará o levantamento e acompanhará o problema e comunicará ao gerente, né? E não se esqueça também de fazer os relatórios, fazer os registros nos relatórios técnicos, né? E vou aproveitar e registrar a melhor opção a ser adotada nesse tipo de manutenção, né? Então, aqui, né, neste momento, farei um levantamento técnico, farei as requisições necessárias, né, para a compra dos componentes para reparar a máquina. Enviarei uma cópia do arquivo para você e para o gerente, né? Então, vamos lá, né, pessoal? Etapa 1 aí, né? Eles vão identificar o tipo de manutenção que será necessário para o reparo da máquina, conforme aqui no anexo 1. Então, tem aqui o anexo 1, né? Vocês podem estar baixando por aqui, né? Deixa eu só ver se é... Bom, aqui não tem como, pessoal. Então, vocês vão ter que vir por esse caminho aqui, ó. Vou aqui abrir para vocês, ó, situação de aprendizagem, aqui, ó, o anexo 1, ok? Então, aqui vocês vão assinalar qual é o tipo de manutenção conforme exposto na situação de aprendizagem, certo? A segunda etapa
identificar dentre as escolhas, as opções ali, né, corretas de elementos de marca deverão ser substituídos durante a parada programada, né? E então vocês vão aqui fazer, vamos ver se esse anexo também, ó, tem esse aqui, tem, ó. Então lá. Então, após visualização das animações e imagens do redutor de velocidades, identificar os elementos de máquinas que obrigatoriamente deverão ser substituídos durante manutenção do redutor de velocidades. Então, aqui, pessoal, qual a animação que está referindo aqui? É essa daqui, ó. Então, vou abrir mais uma janela aqui, ó. Tem aqui biblioteca, e é justamente essa animação aqui. É, boa noite aí, Anderson, tudo bem? Consegue me ouvir aí? Eu já iniciei aí, Anderson. Aí depois o iniciozinho aí, já tô começando a falar da situação de aprendizagem 2, ok? Aí no começozinho aí. Então, essa animação que eu falei, que está referindo, então, é essa aqui, né, do redutor, né? Também na aula presencial, vocês provavelmente devem ter visto um outro redutor do kit didático, né, que é um pouquinho diferente, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, certo? Então, essa é a segunda, essa aqui, então, é a segunda etapa, né? Bom, a terceira, vocês vão então definir a sequência correta dos procedimentos de manutenção a serem adotados na parada da máquina conforme o anexo 3, né? Então, vocês vão mandar os três arquivos. Então, aqui, né, tem, após a visualização das animações, né, colocar em ordem os procedimentos a serem adotados no decorrer da manutenção do redutor de velocidades. Então, simplesmente assistindo o vídeo, ou que vocês já têm em mente, que foi feito na primeira aula presencial, vocês conseguem dar a sequência correta aqui do procedimento de manutenção do redutor de velocidades, ok? Até aqui alguma dúvida é isso? Sobre o que deve ser feito? Uma dúvida? Ok, então, vamos lá, pessoal. Então, para a gente fazer uma manutenção, né, adequada de um redutor de velocidade ou qualquer outro componente mecânico, a gente tem que ter, então, um domínio do desenho técnico, né, principalmente das chamadas vistas explodidas, né? Então, o redutor, a gente sabe lá, né, até pela animação, pelo que vocês já viram, um redutor, né, é um conjunto que tem vários elementos de máquina, né? Então, é uma máquina, então ele tem seus componentes básicos que compõem a máquina, né? Então, é o quê? É um eixo, rolamento, engrenagem, né? Então, basicamente, são esses componentes aí que compõem um redutor, né? Faz a máquina, chama redutor de velocidade, né?
E os desenhos de conjunto, né, pessoal, é utilizado nos processos de manutenção, montagem e desmontagem, né, de máquinas e equipamentos para facilitar o processo de análise das tarefas de montagem, desmontagem, ajuste, análise de sincronismo, transmissão de movimento, investigação de causa dos problemas e na identificação dos elementos de máquina que compõem os conjuntos mecânicos, né? Então, da mesma forma, quando a gente vai fabricar um conjunto mecânico para fazer principalmente a montagem, e tem tudo definido, principalmente numa vista explodida, com dimensões e apertos, para manutenção não é diferente, né? Da mesma forma que a gente precisa desmontar, a gente precisa montar. Então, a gente precisa ter os valores de referência e uma vista explodida, né? Para saber ter qual a sequência mais adequada para fazer essa montagem e desmontagem, né? Bom, então o primeiro elemento que a gente tem aí, né, é o mancal de rolamentos, né? Que é muito comum aí na indústria, né? Para os equipamentos aí rotativos, né? Então, ele é constituído por união de desenhos de várias partes, né? E essas partes, então, a gente denomina aqui elementos de máquinas. Então, nesse desenho aqui, né, pessoal, a gente tem um elemento de máquina, né, cuja representação, então, vai possuir um certo grau de complexidade, né? Porque ele vai ter vários elementos que recebem uma numeração, né, indicando sua posição para facilitar a identificação aí, né? Então, né? Então, por exemplo, o número um aqui é a minha base do meu mancal, né? O 2 aqui é a minha tampa do mancal, né? A tampa que ela é dividida em duas partes, né? O meu parafuso de fixação da tampa. A outra aqui é a porca, né? De parafuso de fixação. Pegando uma vista superior aqui, né? Então, eu tenho uma vista em corte aqui, né? Então, tem um rolamento autocompensador com duas carreiras de esferas e o meu retentor do meu eixo, né? O retentor aqui é justamente para a questão de balanceamento, não ter também a entrada de contaminantes do meu mancal, né? Para evitar o desgaste prematuro aí desse meu mancal de rolamentos, né? Bom, o rolamento então, né, pessoal, ele é comum a representação dele nos desenhos, né? Pois todos os equipamentos rotativos, né, vai necessitar de redução de atrito mecânico. E o rolamento vai possibilitar esse menor consumo de energia e também permitir uma transmissão eficiente com o mínimo de perda, né? Então, né, pessoal, aqui a gente tem alguns tipos de rolamento, né? Então, a gente tem o de esfera de contato angular, né? Então, ele tem esse certo desnível para ter esse contato angular. Eu tenho o autocompensador de esferas, né? Eu vou ter o rígido de esferas, né? Que esse aqui é o mais comum, mais utilizado, né? O autocompensador de rolos, o de esfera, né? Com outra característica construtiva, o rolo de rolos cônicos, o de rolos cilíndricos e o de duas carreiras de esfera, certo, pessoal? Então, cada um vai ter uma aplicação, uma força, né? Uma característica distinta aí, né? Então, dependendo do tamanho e complexidade do meu conjunto, né? Então, os rolamentos que fazem parte do mecanismo podem, então, ser representados de forma detalhada, simplificada ou simbólica, né? Então, por exemplo, aqui, ó, os rolamentos cônicos eu posso colocar aqui de forma detalhada, né? Um desenho mais detalhado. Ele numa forma, então, mais simplificada, né? Então, aqui é só um desenho mais simplificado, né? E simplesmente ele simbólico, né? Com um símbolo, então, correspondente, por exemplo, ao meu rolo cônico aqui, né? Bom, então, para que a manutenção então tenha êxito, certo, pessoal? Então a gente tem que seguir procedimentos que vai fazer então que o resultado, né, fique dentro do esperado, né? Então, ou seja, mantendo, colocando as metas a serem atingidas e o correto funcionamento do equipamento, pessoal, porque esse é o principal intuito da manutenção, né? E também, né, pessoal, não leva só em conta o equipamento que vai sofrer essa manutenção, mas todo o ambiente, né, de maneira que a segurança seja um importante então, ponto a ser considerado em um procedimento de manutenção, né? Então, não se olha apenas a máquina individualmente, olha-se todo o ambiente em volta, né? Então, para que um procedimento seja cumprido da melhor forma, então é necessário que todos os envolvidos no processo tenham que ser devidamente treinados, visando executar o trabalho sempre da mesma forma, para que se cumpra, então, o planejado, né? Bom,
Então, né, pessoal, uma primeira coisa que a gente faz aí, geralmente, é parametrizar os equipamentos, né? Não é meramente a configuração, né? Ela faz parte da manutenção também, né? Então, ela é realizada levando em consideração dados do equipamento e dados do produto que este equipamento, então, vai produzir. E para evitar as falhas durante a realização de um procedimento de manutenção, ou durante o procedimento de startar, né, que é o ligar o equipamento, alguns parâmetros podem ser criados, de maneira então que se tem um passo a passo a ser seguido pelo operador ou mantenedor, né? Então a gente, pessoal, não pode não confundir então parametrização de equipamentos com procedimentos de manutenção, né? Porque mesmo sendo similares, eles podem parecer iguais, mas são diferentes, né? Então, por exemplo, aí, né? Uma parametrização de um forno de tratamento térmico, né? Então, por exemplo, após efetuar o startup do equipamento ou após uma intervenção prolongada de manutenção, é necessário, então, efetuar a conferência ou inserção de parâmetro de operação. Então, no caso de um forno de têmpera, por exemplo, temos que inserir os seguintes parâmetros. Então, a velocidade da esteira de alimentação do forno de têmpera, né? Então, uma coisa então, isso seria um parâmetro que eu vou ajustar. O outro, o peso do volume de carga. O terceiro é o volume dos gases formadores da câmara do forno. O quarto parâmetro é a temperatura da câmara do forno de têmpera. O quinto é a temperatura do óleo de resfriamento das peças. O sexto parâmetro aí que eu vou verificar é a velocidade da esteira de alimentação do forno de revenimento. O sétimo parâmetro é a temperatura da câmara do forno de revenimento. E o outro é a temperatura do óleo de revenimento, entre outros, né? Então, quanto aos procedimentos de manutenção, refere-se então à checagem dos parâmetros e à verificação dos componentes, como, por exemplo, verificar se as bombas exaustores ligaram, se as válvulas de injeção de gases e circulação de óleo estão atuando, entre outros, né? Então, sempre que houver, então, alterações nos parâmetros de operação de equipamento, então esse documento deve ser atualizado e os envolvidos treinados, né, pessoal? Então, aqui ó, é um procedimento que é exaustivamente treinado, né? Tanto para o operador quanto para o mantenedor. Mas a gente sabe também que hoje o próprio operador ele já é um mantenedor daquele equipamento, né? Mesmo tendo uma equipe própria de manutenção, né? Bom, outro registro, então outra coisa que a gente se faz, né, pessoal, é o registro desses parâmetros dos ajustes, né? Justamente para ser uma coisa documentada para que todos tenham conhecimento e operem da forma correta, né? Então não fique restrito a um operador somente, né? Então, é de extrema importância que esses procedimentos, então, sejam registrados e arquivados, né? Como eu falei, para que os outros mantenedores possam ter acesso às informações e também com o intuito de reduzir os tempos de manutenção. Vai ter também, né, pessoal? Isso acontece também até de forma corriqueira, situações que os registros de manutenção vão estar desatualizados. Então, isso pode ocorrer por causa de uma máquina que passou por um processo de manutenção e também por uma alteração em algum de seus componentes. Então, dessa forma, ela é necessário, então, que se elabore um novo procedimento para a realização de manutenções e seja devidamente registrado, né? Então, por isso que eu falo que pode até ser corriqueiro, né? Você fala, poxa, mas nunca teve uma intervenção, pode ter, mas a pessoa, por algum descuido, né, ou uma falta de atenção, não registrou, né? E passou, vamos dizer assim, passou em branco, né? E além disso, né, podem ser adquiridas também ferramentas mais modernas para a realização da manutenção dos equipamentos, sendo que se isso ocorrer, então os procedimentos também mudam e devem ser registrados. E esses registros, né, pessoal, são importantíssimos. Então, para que não se tenha uma surpresa desagradável ao realizar a manutenção do equipamento, né? E lembrando, né, pessoal, registros desatualizados, né, comprometem um processo da produtividade, a qualidade, a segurança e também são alvos de não conformidade quando são realizados a auditoria pelos órgãos fiscalizadores, né? E não só fiscalizadores externos, ou chamados fiscalizadores internos, para a gente também ter certificação de qualidade. E outra palavra também, né, pessoal? Tudo isso aí também implica em falta de competitividade, né? Então, tudo isso aqui, ó, prejudica a nossa produção, né? Então, a gente enxergando como parte da indústria, né? Isso aqui é vital, né? Isso aqui determina muita coisa, né? Que é aqueles detalhes que fazem toda a diferença, né? Bom, pessoal, e outra coisa que a gente não pode também deixar de mão é usar ajuste de equipamento de proteção, né? Então, as máquinas e equipamentos de alto valor, né, que com sua parada repentina, então, podem ocasionar uma interrupção da produção da empresa e até maiores danos ao equipamento, né?
Então, eles vão precisar de sistemas de controle que possam avisar-nos da sua quebra, né? Uma forma de dar um aceno que, ó, estou próximo de ter um colapso, né? Ou seja, emitir um sinal sonoro ou uma parada controlada antes que um de seus componentes sejam danificados. Então, tem vários tipos de equipamentos, então, né, pessoal, como sensor de pressão, sensores de carga, vibração, pressostato, sensores de nível, entre outros, cada um com uma utilidade específica de controle e proteção para a máquina e equipamento, né? Então, aqui a gente tem uma figura aqui do lado, né, pessoal, uma caldeira aquecida, então, por gás, né? Então, é um equipamento extremamente crítico, né? Que ele lida, então, com vapor, alta pressão e também com combustível, né? Geralmente não é inflamável, né? Todo combustível é inflamável, ele precisa ser, né? Então, tá lidando com dois fluidos aí que podem, né, dependendo da explosão, causar sérios riscos aí físicos e principalmente aí morte, né? Bom, então a gente precisa, para uma caldeira, né, ter instrumento de controle de pressão e os alarmes de segurança, né? E nesse circuito, né, quando a pressão ultrapassa o limite máximo, a gente tem que ter também, né, a válvula de segurança, né? E também o acionamento de uma sirene de alerta, né? Então, essa questão de válvula de segurança, os manômetros, pessoal, tudo isso é regido pela NR13, né? Que é a parte de caldeira e baixa pressão, né? Então, com o nível tecnológico existente, né, pessoal, e por questões de segurança, então a linha de pressão também é ligada a uma interface homem-máquina, né? E também os supervisórios, né? Que vai então emitir aviso aos operadores, mantenedores, até efetuar o desligamento automático do equipamento, né? Justamente para evitar o colapso, né? Bom, então toda máquina, equipamento, então, né? Isso aí, né, pessoal, falando de marcação de posição, né? Como a gente vai montar e desmontar, a gente precisa ter uns pontos de referência, né? Mesmo tendo a vista explodida, a gente precisa ter esse ponto de referência para fazer essa montagem nas posições originais para manter esse perfeito alinhamento e o correto funcionamento do conjunto, né? E então, as peças mesmo aparentemente iguais, né, supostamente poderiam ser montadas em qualquer posição sem afetar o funcionamento do equipamento. Podem ter, então, algum tipo de desgaste relacionado a outros componentes, né? Ou seja, você pode, a princípio, não danificar aquele que foi montado em qualquer posição, mas os outros componentes que estão interligados, eles podem sofrer esse desgaste prematuro devido a esse mau encaixe, mal montagem dessa peça principal aí, né? Bom, então, né, pessoal, pode estar constatado em máquina, então, que estava funcionando perfeitamente, passaram por uma manutenção preventiva e depois, então, da montagem, né, vai ter esses problemas que não tiveram anteriormente. Então, para evitar isso, né, a gente realiza, então, um esboço ou algum tipo de marcação de posicionamento nas peças que serão desmontadas, né, para garantir, então, que a montagem ocorra na mesma posição. Isso principalmente, né, pessoal, para equipamentos rotativos, né, por exemplo, um motor, né, o motor a gente precisa ter aquela marcação. Por exemplo, o motor lá, principalmente no volante de inércia, tem a marcação, né? Marcação de ponto morto superior e inferior, né? Que no caso do motor são os pontos de referência, né? Para fazer sincronização, por exemplo, de válvulas, né? Então, né, pessoal, essa marcação pode ser realizada com canetas especiais, cuja tinta, então, adere à superfície da peça marcada com ferramentas vibratórias pneumáticas ou elétricas, ou com algum riscador manual. Porém, né, pessoal, perdão, a gente evita os punções, né? Que é para justamente não danificar e nem deformar a peça, né? Que isso pode causar um dano permanente e também está desbalanceando se for tratar de uma peça rotativa, né? Bom, e para fazer então, né, pessoal, essa montagem corretamente, a gente utiliza aí de técnicas de ajustagem, né? A gente vai fazer os ajustes, né? Então, o ajuste dos equipamentos ao final de uma montagem ele tem que ser realizado, né? De forma então que os novos componentes inseridos no equipamento não alterem a harmonia de funcionamento entre os conjuntos mecânicos do equipamento. E, né, como consequência, né, pessoal, a gente sabe que o equipamento mal ajustado, ele apresenta então problemas futuros, que
podem danificá-lo novamente e até danificar outras peças também, que vai então necessitar de uma nova intervenção de manutenção. E isso a gente sabe que deve ser evitado, né? Então, como por exemplo aí, né, pessoal, na figura a gente tem a troca das correias de um compressor de ar que após o rompimento faz com que seja necessário soltar o motor elétrico desse compressor para que uma nova correia seja então colocada. Então, ao soltar esse motor e colocar a nova correia no lugar, geralmente ocorre então um desalinhamento entre a polia do motor e do compressor. Então, para fazer que o alinhamento seja realizado de forma correta, é necessário que se utilize então ferramentas que auxiliarão nesse ajuste. Caso contrário, né, pessoal, a correia então vai romper novamente, virar no canal ou saltar fora da polia, né? Então, além disso, é necessário que a correia tenha também uma tensão ideal para o trabalho, né, que isso também é definido pela pelo manual do fabricante da minha correia, né? A correia específica tem uma tensão ideal de trabalho, né? Para evitar então que ela se solte ou deslizar ou desgastar os canais da polia, né? Que é onde tem o maior ponto de tensão, é a parte onde ela tem aderência na polia, né? Pois também prejudica os mancais que também ficam sobrecarregados nesse caso, né? Bom, ainda continuando com as técnicas de ajustagem de equipamentos mecânicos, né? Então a gente precisa de alguns equipamentos, né? Então a gente usa para nivelar, para fazer um alinhamento geométrico entre eixos, guia deslizantes, base, etc. E a gente utiliza então alguns instrumentos, como o relógio comparador, é um dos mais utilizados, né? Um relógio com apalpador de precisão, uma régua padrão calibrada, bases calibradas para suporte de instrumento, acessórios de verificação, nível de bolha, o nível de bolha quadrangular, o nível eletrônico, o teodolito, o autocolimador óptico visual, o autocolimador fotoelétrico e o autocolimador a laser. Então aqui a gente tem um nivelamento dos trilhos de guia de um transportador, né, justamente para nivelar o meu guia, né, justamente o que estiver sendo transportado não fique desnivelado ou sofra algum problema de queda, né. Ok, pessoal, então aqui agora tem alguns exercícios de passagem, vocês fazem aqui para fixar, né, que foi é, visto aqui, né, não é pontuado aqui, é só para vocês treinarem mesmo aí, fixarem os conceitos na cabeça aí. Ok, pessoal, ficou alguma dúvida aí, algum questionamento sobre a situação de aprendizagem também? Tem alguma dúvida, um questionamento? Bem tranquilo, né? Tranquilo, Tran- tranquilo. Certinho? Então, não tem dúvida aí, pessoal? Então, eu vou finalizando aqui por hoje, certo? Se tiverem alguma dúvida, um questionamento na execução dessa e das demais situações de aprendizagem, também quiserem se adiantar para a situação de aprendizagem 3 também aí, pode me procurar, ok, pessoal? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, no que for preciso aí, tá bom? Então, eu vou desejar então a todos uma boa noite, então. Fiquem então todos com Deus aí e até a próxima. Boa noite.